Olá pessoal, estamos na série Conhecimentos Pedagógicos, que é uma série dedicada a ajudar você, colega professor, colega professora, que está estudando para concurso público, para teste seletivo ou para fazer uma prova de evolução funcional. Vou juntar a minha experiência de 10 anos como educador e como professor de cursinhos preparatórios específicos para a área do magistério e partilhar com vocês algumas coisas a respeito de determinadas obras que costumam cair muito em concursos públicos na nossa área. Hoje nós vamos então falar das 10 novas competências para ensinar do Philippe Perrenot. Eu já tenho postado um vídeo sobre a introdução, um vídeo sobre o capítulo 3 e um vídeo sobre o capítulo 6. Para facilitar o estudo, já que esse que é o meu objetivo, eu resolvi então juntar nesse vídeo um resumo de todas as 10 competências, para facilitar o estudo. Pois bem, então muita coisa daquilo que já foi dito nos outros vídeos vão se repetir aqui, obviamente porque se trata da mesma obra. Mas vou tentar dar um enfoque mais global para que nós possamos compreender. Bom, nessa primeira parte do vídeo, que está dividido em 3 partes, eu vou falar dos aspectos gerais. Na segunda parte eu vou falar da competência de 1 a 5 e na terceira parte eu vou falar da competência de 6 a 10. Pois bem, a essência da obra. O ofício de professor está se transformando. Não há mais espaço para uma visão retrógrada ou tacanha da nossa profissão. Isto é, colega professor e colega professora, quer sofrer menos? Quer chorar menos? Tira da cabeça esse ideal de que você vai dar aula como você dava aula há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos. Isso não vai acontecer mais. O passado tem suas coisas positivas, que devem ser, sim, mantidas, que devem ser continuadas, mas o passado já era. Você não vai mais encontrar uma salinha daquele jeito. Por quê? Porque muita coisa boa aconteceu e a nossa sala de aula se tornou cada dia mais diversa. Antigamente você entrava numa 8ª série, você tinha apenas alunos que tinham sido aprovados na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Isto é, alunos que não tinham déficits de aprendizagem. Por quê? Porque os que tinham já tinham sido expulsos da escola, tinham sido mandados embora, tinham evadido, enfim, tinham ficado lá pela primeira, segunda ou terceira série. Então é uma realidade diferente. Comentários como eu dou minha aula, que se dane o resto, ou eu ensino, quem quiser aprender que aprenda, estão cada dia mais se tornando insustentáveis dentro da nova realidade da educação mundial. Não é uma coisa de Brasil, é uma coisa de mundo. Até países que se julgam superiores no que diz respeito à educação, como a França, por exemplo, que tem uma educação pública desde os anos de 1800, até a França está passando por problemas seríssimos. A Espanha está passando por problemas seríssimos. E o Brasil, como não poderia deixar de ser, também passa por problemas. Continuando então. Tudo mudou, a sociedade mudou, as famílias têm estruturas diferentes, os jovens, embora enfrentem os mesmos problemas, têm uma visão diferente do mundo e a escola, como catalisadora de tudo isso, também sofreu mudanças. As novas competências nada mais são do que armas para poder lutar no dia a dia das salas de aula. Por que eu coloquei novas entre aspas? Porque, de novo, não tem nada. São coisas que os filósofos já haviam dito. Tem coisas aqui que Perrenot juntou nessas 10 competências que remontam à época de Aristóteles. Isto é, antiguidade greco-romana. Entendeu? Então, de novo, não tem nada. Mas tornou-se necessário. Porque o mundo já é diferente. O mundo é um mundo plural, é um mundo onde a diversidade reina. Então não tem mais como eu dar aula como fazia há 20 anos. Continuando aqui então.
O trabalho em equipe por projetos, autonomia e responsabilidades crescentes, pedagogias diferenciadas, centralização sobre os dispositivos e a situação de aprendizagem são elementos que devem ser cada dia mais incrementados nas escolas, tornando necessária uma mudança de postura por parte dos profissionais. Esse livro privilegia as práticas inovadoras e, portanto, as competências emergentes, aquelas que deveriam orientar as formações iniciais e contínuas, aquelas que contribuem para a luta contra o fracasso escolar e desenvolvem a cidadania, aquelas que recorrem à pesquisa e enfatizam a prática reflexiva. Então, veja bem, o que é uma competência? Competência é um saber necessário para que você alcance os objetivos. Ok? Se você tem competência para alguma coisa, você pode reformular. Um professor competente, ele consegue dar aula numa sala com alunos aparentemente quietos ou aparentemente apáticos, e consegue dar aula numa sala de alunos motivados. E consegue também dar uma boa aula numa sala onde há uma diversidade, alunos com déficit de atenção e alunos com déficit de atenção e hiperatividade e alunos que têm um desempenho escolar muito bom. A tendência é que a cada dia mais as salas de aula sejam mais diversas, isto é, você vai ter um pouco de cada realidade em uma mesma sala de aula. E isso vai ter que nortear o seu fazer pedagógico. O que Perrenot fez? Ele pegou todas essas competências, tudo aquilo que o professor tem que ter para poder dar uma boa aula, para poder fazer um bom projeto, para poder ser um bom educador, ele pegou tudo e juntou em 10 grandes famílias de competências. Não é que são 10 novas competências única e exclusivamente. Competência 1, 2, 3. Não. São grupos de competências, grupos de saber fazer, grupos de capacidades que vão fazer com que o professor, no cotidiano, tenha um desempenho melhor. Então, o primeiro grupo de competências, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Como nós vamos detalhar uma a uma nos outros vídeos, então eu vou falar pouco a respeito delas. Competência 2, administrar a progressão das aprendizagens. Isto é, o aluno ele tem que saber de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Eu não posso ensinar as coisas de forma jogada, de forma solta. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. O que são dispositivos de diferenciação? São aqueles elementos que você vai usar para conseguir dar aula numa sala diversa. Numa sala em que eu tenho, apesar de ser a mesma série, oitava, sétima, sexta, eu tenho alunos com vários níveis diferentes. Às vezes eu entro numa quinta série, eu tenho um aluno lá que não foi alfabetizado ainda, ou que tem várias experiências de alfabetização mal sucedidas. E esse aluno vai me dar um trabalho muito grande. Mas eu tenho que dar a mesma aula para todos os alunos, inclusive um aluno que esteja ali no estágio avançado. Como fazer isso? Como conceber isso? É um grupo de competências que o Perrenot fez questão de colocar aqui. A competência 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Não é você na frente falando e o aluno copiando, não. São todos. Todos trabalhando. Todos com o mesmo objetivo. Sim, trabalhar em equipe. Uma escola sozinha, aquela história do beija-flor que vai lá e pega um pouquinho de água no bico e joga no incêndio e o elefante fala, nossa, por que você está fazendo isso? Aí o beija-flor fala, eu estou fazendo minha parte. Isso já passou, essa parte do beija-flor já passou. Por quê? Porque o beija-flor vai morrer queimado e ninguém vai lembrar dele. Tá? Não esquece esse negócio de querer. Essa história de um professor que revoluciona a escola toda só dá certo no filme com Antônio Bandeiras, só dá certo naquele filme Um Mestre com Carinho, Um Professor contra Todos, só dá certo em Hollywood. Na vida real, é equipe. Se não for equipe, esquece. Competência 6. Participar da administração da escola. O professor ele tem parte no latifúndio da escola, sim. O professor ele tem que tomar parte na administração, sim.
Existem algumas medidas simples que podem facilitar a vida dele dentro da sala de aula. Tudo tem que funcionar como uma imensa caixa de engrenagens. Informar e envolver os pais. Tá aí uma missão que a gente vai discutir com muita propriedade quando chegar a hora, lá no vídeo 3.3. 8. Utilizar as novas tecnologias. Cara, não tem como correr. Isso aqui que você está vendo é um exemplo. O que eu estou falando aqui, eu estou falando para pessoas de todos os países de língua portuguesa e em escolas de português de outros países que não os países que falam língua portuguesa. Pessoas da Espanha entram em contato comigo, pessoas que estudam português na Inglaterra entram em contato comigo, professores que dão aula em escolas para brasileiros no Japão entram em contato comigo. Na verdade, está se criando uma inteligência global e nós educadores, não podemos ficar longe disso. 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Meu salário é pequeno, mas o meu aluno não tem culpa. Eu não tenho todo o material que eu gostaria de ter, mas o meu aluno não tem culpa, ele merece a melhor aula mesmo assim, apesar disso. E o 10. Administrar a própria formação contínua. No momento eu estou fazendo mais do que um curso de formação contínua via internet. Eu busquei isso. Nós devemos fazer isso por conta. Primeiro, porque imediatamente se reflete no nosso salário, se reflete nas nossas condições de trabalho e se reflete também na qualidade da nossa aula, na qualidade para o nosso aluno. Antes de terminar esse primeiro vídeo, dessa série de 3 vídeos sobre as 10 novas competências, eu vou contar uma historinha, uma piadinha, né, que tem a ver com a nossa profissão de professor. Se você juntar numa ilha deserta 50 juízes, se você voltar 2 anos depois, todos vão ter morrido de fome, porque o juiz gosta de mandar. E eles se recusam a fazer ou procurar saber como que é feito o negócio. O juiz ele simplesmente assina e a coisa tem que acontecer. Se você juntar numa ilha deserta 50 policiais e voltar depois de 2 anos, todos vão ter dado um tiro no outro, porque policial não gosta muito de receber ordem. E policial dificilmente tem esse poder de pensar no global, porque ele é educado pela disciplina militar a pensar só naquilo que ele vai fazer. Ele precisa de um líder. Agora, se você fizer isso com 50 professores, juntar 50 professores, deixar 2 anos numa ilha deserta e voltar 2 anos depois, primeiro que vai até aumentado, porque professor, né, os que forem solteiros, os que estiverem livres, vão um casar com o outro e já vão ali, né, criar ali, reproduzir, com certeza. E provavelmente, quando a gente chegar 2 anos depois, a gente vai ver todos vivos, todos corados e reunidos, tá, numa hora de trabalho pedagógica, olhando para os problemas e tentando achar soluções. Nós, professores, temos essa grande qualidade que em nenhum outro setor da administração pública nós encontramos. Nós somos os únicos profissionais que sentamos numa mesa, colocamos o problema na frente, né, colocamos o problema no meio da mesa e falamos, e aí, como que nós vamos resolver? Detalhe, nós precisamos fazer alguma coisa e nós não vamos deixar para lá. É a única classe. É o único setor. É o único setor que procura isso. Certo? Por isso que é o setor mais importante da administração pública e deveria ser o mais valorizado. Ok? Pois bem, pessoal, vamos aqui mais um comentário antes de terminar. Pode-se utilizar esse livro como referencial coerente, orientado para o futuro, um guia destinado àqueles que procuram compreender para onde se encaminha o ofício de professor. Estão aí os meus contatos, podem entrar em contato comigo. Alexandre Mancinho, você me encontra no Facebook para colocar suas opiniões, para debater comigo, para conversar comigo. Muito disso que eu estou falando, pessoal, não são coisas que eu, na minha genialidade, concluo, não, de modo algum. Eu pego em blogs e sites de colegas
em discussões com colegas e muita coisa, a imensa maioria das coisas que eu estou falando aqui, são conclusões que vocês, pessoas que me ouvem, passam para mim. Eu não sou gênio, de modo algum. A única coisa que eu faço é pegar tudo que me ensinam, que os meus grandes colegas me ensinam, e colocar aqui e disponibilizar para todo mundo. Ok? Forte abraço e até a próxima!